Bom, no vídeo 29 eu comecei a falar para vocês do alvo. E eu falei que ele não era essa... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque aí você consegue isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque ele tem que ser uma coisa sintônica. A pulsão tem que refletir. E quando a gente está tratando de alvo, né? Eu tenho... Suponha, o bebê tem fome. Qual o alvo? É parar a fome. Através de quê? Do objeto. Estou fazendo uma linguagem bem simples, porque estou falando com o público leigo. E estou falando também com os analistas, psicólogos, etc., novos. Eu também já fui muito nova. Agora, vamos para a teoria. Por que tem que ser uma coisa sintônica? Porque senão cai no que é chamado a convulsão de repetição, que aí já é coisa da morte. Lá no Hades, quando eu falei para vocês do Hades, que os gregos, quando eram do período mítico, tinham horror do Hades, é porque o Hades tudo se repetia. Então, o Sísifo ficava tentando ligar aquela pedra lá para o alto, a pedra caía, né? O Tântalo ficava sedento e não conseguia chegar na água nunca para beber. Esse estímulo que é dado às vezes na rede, você sei que você quiser, se você faça isso, você faça aquilo, a pessoa não tem condições de fazer. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba entrando numa compulsão de repetição, que ela pode, por exemplo, comer loucamente, consumir loucamente, fazer coisas que, na verdade, são uma espécie de compulsão de repetição, que levam, na verdade, à morte. O pecado capital não é pecado porque é pecado, porque Deus está zangado com você, é capital porque te mata. A gula mata, a ira mata. A luxúria em excesso, claro, mata, porque não deixa você viver. A inveja mata, porque não deixa você viver. Por isso que é capital, porque mata. Não é porque você vai ser condenado no inferno, não. Você já vive no inferno quando você fica aprisionado no pecado capital. A usura, eu posso guardar. Então, essa compulsão de repetição, isso é coisa da morte. Não é do conceito de repetição que a gente vê, é mais ligado com a morte. Então, o que acontece? Existe lá no Aristóteles a noção, eu já falei para vocês, você tem um automaton, o mundo gira, as coisas andam. Antigamente tinha aqui no Rio uma piada, um texto que falava: o mundo gira e a Lusitana roda, porque tinha uma empresa chamada Lusitana. Isso é o automaton, é o cosmo funcionando. Esse automaton tem, por um lado, os acasos que vão surgindo ao longo da vida, que é chamado a tique, na verdade. Mas fica muito besta falar assim. Então a gente fala tique, que são os acasos que atropelam a sua vida, que fazem você ter que se movimentar de alguma maneira para dar conta daquele tsunami lá. Essa tique, estou falando bem simples, pode ser uma eutique, ou seja, uma boa tique, um bom acaso. Por exemplo, eu arranjei uma namorada que é fantástica, eu estou encantado. Pode ser um emprego maravilhoso, pode ser um encontro com uma pessoa que você não esperava, que você não via há muito tempo e você conseguiu. Pode ser um ganhar na loteria e pode ser uma distiquia,
Uma casa, por exemplo, que alugaram para veraneio e a casa toda veio abaixo por causa da chuva e a família inteira perdeu. Só sobrou 3 pessoas da família, só sobraram 3 pessoas, uma família inteira numa festa de aniversário há poucos anos aqui no Rio, na virada de janeiro. Isso aí é uma distiquia. O que ela faz? Ela para o disco. Tem pessoas que têm saúde suficiente para continuar a vida. E aí, apesar daquela distiquia, ela vai administrando aquilo e ela retoma a vida dela dentro do automaton da vida. Tem outras pessoas que não saem da compulsão de repetição e ficam arranjando um meio de tapar o buraco. Ora, isso não é o alvo. Isso é se afastar completamente do alvo. Não é porque eu ligo para o disque qualquer coisa, seja disque drogas, disque comida, disque, sei lá, qualquer... Hoje você disca para tudo. Que eu vou tampafiar um problema que eu estou vivendo a sério e que eu precisava pedir ajuda, parar para pensar o que está acontecendo, fazer uma meditação, buscar uma forma de terapia de acordo com o que mais me aprouver. A análise é uma das formas de terapia, mas não é a única. Terapia quer dizer tratamento, é feito por um terapeutas. Terapeutas, originalmente, o termo é sacerdote. Um terapeuta tem, na verdade, um compromisso quase que sacerdotal mesmo de tratar. Né? Ontem eu estava num lugar e a mulher, ela é leiga, ela é da área do direito, e ela dizendo que o preço que os advogados têm que cobrar muito caro, porque afinal, se os analistas cobram muito caro, eu falei, minha senhora, os analistas cobram o que é caro para a pessoa que está pagando, mas eles cobram de uma maneira que a pessoa possa pagar. Os analistas sérios. A gente, por exemplo, tem um cliente que é muito rico, de repente ele perde tudo, só não vai botar ele de porta fora. Ele vai passar a pagar o que ele pode. Então, é importante a gente não perder de vista, nós terapeutas, o nosso alvo, que é o quê? Dar conta daquilo tudo. A gente tem que tirar o camarada dessa circunstância. E tem que fazer ele a administrar o alvo. Tem que fazer ele entrar no alvo. E esse alvo vem do interior dele. É ele quem vai ver o ponto da esticada do arco para soltar a flecha e a flecha fazer o que ela tem. Lacan usa uma frase do Heráclito: o arco tem por nome a vida, tem por obra a morte. A gente tem que saber soltar aquilo ali, porque senão não vai resolver. E tem que saber trabalhar com o ponto de soltar. E é isso, é que à medida em que uma análise vai andando, o que você vai vendo? Você vai vendo que esse seu analisante vai deixando de entrar no mundo da compulsão de repetição onde ele está, para ele justamente saber o ponto onde ele solta a flecha dele e a coisa chega. E ele fica muito mais calmo, a vida dele começa a andar. Ele sai então de uma fase sintomática para passar para um momento mais aprofundado da análise, né? No caso da análise. No caso das outras terapias, cada terapia tem seu momento de passagem. Eu tenho mais familiaridade com a psicanálise e como eu estou precisando das bases lacanianas, eu estou usando elas.
Mas é importante fazer essa ressalva sobre o alvo. O alvo, ele não é, olha, você acorda de manhã, pensa positivo e tal. Você está lá com um câncer que você não está resolvendo coisa nenhuma, sua dor não passa, nenhum remédio responde, e você vai pensar positivo. Aí não é assim. Ou então, você está muito nervoso porque mudou de vida, e não sabe o que fazer com a nova vida. Aí torra todo o dinheiro, se endivida porque supõe que para ser daquela nova classe social você tem que ter um consumo de uma classe que, na realidade, aquela classe social para a qual você migrou não consome. Aqui no Rio, por exemplo, rico anda de chinela havaiana na rua. Quem anda todo ensapatado não é rico. O rico é comum. Aqui, Zona Sul, é rico, você vê. Agora, não quer dizer que não tem um monte de empregados na rua de sandália japonesa também. Só se olhar pelo pé, tá limpo, tá feio, tá como é? Que sandalinha é? Você vai vendo. Mas é nessas diferenças. Vai gastar sapato para ir ali, daqui para aqui. Não fica andando de maquiagem para ir à farmácia ou para quê? Não tem necessidade. Tá bom. Então, por aqui. A gente fica aqui.